Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer estar aqui de volta, conhecendo essa nova sede, dividindo com vocês esses minutos do estudo, momentos de reflexão sobre a nossa doutrina espírita, o que ela ensina, o que ela nos explica sobre um tema tão importante para todos nós, onde nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais através de uma história que está no livro Dramas da Obsessão, de autoria do Dr. Bezerra de Menezes, recebida pela médium, a Dona Ivone do Amaral Pereira. É uma história que começa quando Dona Ivone, que morava a essa época no sul de Minas Gerais, na cidade de Lavras, ela recebeu uma carta de uma grande amiga dela que morava em Porto Alegre. Isso na década de 30 do século passado. Essa amiga morava em Porto Alegre e escreveu para ela uma carta dizendo da situação de uma família vizinha. A família, que o chefe de família era o seu Leonel, e que tinha 2 filhos e a esposa. E o seu Leonel já tinha cometido suicídio e a filha mais velha também. E a vizinha mandou a carta pedindo socorro espiritual à Dona Ivone Pereira, porque achava que era um problema de ordem espiritual. A Dona Ivone leu a carta durante o trabalho da reunião de intercâmbio espiritual, a reunião mediúnica, e o Dr. Bezerra de Menezes, que era o seu orientador espiritual, respondeu através da psicografia que deveria se fazer um trabalho especial de atendimento àquele caso através de um momento de socorro aos espíritos ligados ali. E aí foi feita uma reunião especial, onde os médicos se reuniram com o objetivo de atender aquela família que passava por essa prova tão difícil. E veio uma seguinte história que remontava ao século XIV em Portugal, no período da Santa Inquisição. A Santa Inquisição foi um período onde, de maneira equivocada, houve uma perseguição por aqueles que não eram cristãos. Então, muçulmanos e judeus eram perseguidos. Em Portugal, a colônia judaica era muito grande, muitos judeus, e foi dado a eles uma oportunidade de se converterem ao cristianismo. Na verdade, o primeiro-ministro mandou que expulsassem todos os portugueses. Mas eram muitos os judeus de Portugal. Mas eram muitas famílias, e famílias abastadas, por uma situação financeira boa. E alguns padres bondosos interviram, foram ao rei e pediram ao rei que desse a oportunidade para que esses judeus se convertessem ao cristianismo, já que o catolicismo era a única religião que representava o cristianismo naquela época, no século XIV. E aí foi feita uma reunião desses padres bondosos com os membros do governo e disseram o seguinte: para esses judeus ficarem aqui em Portugal, eles têm que ser reconhecidos facilmente, que serão cristãos novos. E cristão novo tem que ser reconhecido. Então, quando eles forem batizados como católicos, deve mudar o nome, para que a gente possa, olhando o nome, saber que eles são cristãos novos. E aí surgiu a ideia de dar a eles nomes de família ligados à natureza. Então, tudo que é ligado à natureza, nome de família, decorre de cristão novo, de judeu convertido ao catolicismo. Então, por exemplo, a família Pereira. Pereira é o pé da pera. A família Mangueira é o pé da manga. E eu sou Ribeiro. Ribeiro é um rio pequenino. E sou Loureiro. Loureiro é o pé do louro. Aquela folhinha que coloca no feijão, no tempero. Então eu sou cristão novo por pai e por mãe. E todas essas famílias ficaram conhecidas assim. E eles tinham uma família muito rica em Lisboa, a mais rica de Lisboa, que era de judeus convertidos, e que era um viúvo do senhor
que eles apelidavam do velho Aboabe. Aboabe é o nome judeu, que tinha 2 filhos, 2 jovens, e criava uma sobrinha, já que os pais haviam sido mortos pela Inquisição, porque eram judeus. E aquela família foi objeto de uma vigilância constante do chefe da Inquisição em Portugal, o Frei Boaventura, que ele desconfiava que o velho Aboabe não era cristão coisa nenhuma, que era tudo conversa. E queria, de alguma forma, pegá-los, queria desmascará-los. E todo dia o Frei Boaventura ia com 2 auxiliares, 2 frades, 2 irmãos gêmeos, os irmãos Mirandela. Eles iam visitar a família do velho Aboabe. Em Portugal, tem o café da tarde, chama-se merenda. E a merenda, lá em Portugal, naquela época, se assemelhava ao café colonial da Serra Gaúcha. E aquela tentação daquela mesa lotada de coisa, né? 40 itens, você não sabe por onde começa. Tanto que coisa para comer, né? Então, o Frei ia com seus 2 auxiliares, o velho Aboabe recebia eles, tomava café. A Esther, que era sobrinha, tocava harpa, tocava música cristãs, mas o Frei desconfiava. Eles não são cristãos, eles são judeus, eu vou descobrir. E o tempo foi passando, só que a Esther, a jovenzinha, de mais ou menos 15 anos, ela era de uma beleza muito linda e despertou o interesse masculino do Frei. O Frei, apesar de ter feito um voto de castidade, ele iria passar por cima do voto de interesse masculino sobre a menina. Então, ele acrescentou a perseguição a esse interesse. E o dia ele chegou para fazer a merenda, e ao invés de 40 itens, tinha 20 itens só. E aí ele falou, chegou, só tem 20 itens. Aí o velho Aboabe falou assim, é que os meus empregados foram embora, a família ficou doente lá no interior de Portugal, e eles foram embora, estou sem a minha empregada cozinheira, estou sem o auxiliar, o casal que estava aqui foi embora, e a Esther que fez isso. E aí ele aumentou o interesse pela Esther, que a Esther, além de bonita, sabia cozinhar. Então ele ficou interessado. Porém, ele naquela manhã ele tinha preso um casal de ciganos, que também, segundo a lei da época da Santa Inquisição, eram inimigos de Roma. E aí ele tinha esse casal de ciganos preso lá no calabouço do palácio dele, e ele teve a seguinte ideia: o velho Aboabe está sem os empregados em casa, ele precisa cozinhar, se tem alguém para fazer as coisas. E foi lá para um casal que estava preso lá embaixo, falou assim: vocês querem ser meus espiões ou vocês querem morrer na fogueira? É claro que quer ser espião, né? Quem quer morrer lá na fogueira? Então o casal de cigano aceitou. Ele perguntou assim: mas o que nós temos que fazer? Vocês vão ter que vigiar uma família que eu tenho desconfiança que são judeus, que não são católicos. Vocês vão vigiar, e a primeira informação, a primeira prova de que eles são judeus, nós vamos prender eles. E aí foi lá, no dia seguinte, apresentou o casal, e disse assim: são companheiros que vieram do interior, para tentar um emprego aqui, o senhor está sem empregada, que tal empregar os 2? O velho Aboabe, para não contrariar o Frei, aceitou e eles começaram lá. Todo domingo, depois da missa, a cigana ia para lá para poder contar para o Frei se tinha visto alguma coisa. Não tinha visto nada, não sabia de nada. 1 mês, 2 meses, no 3º mês, era uma noite de muito calor, não estava conseguindo dormir, e deu mais ou menos meia-noite, eles com um barulho estranho na casa. Era uma casa muito grande, a casa, o estilo árabe, que
que no meio ela é vazada até o jardim de inverno, e todos os cômodos dão porta para esse jardim. No meio do jardim tinha um pequeno lago, no meio do laguinho tinha uma fonte com um chafariz, e do lado tinha uma pequena árvore. E ali era onde eles viviam. E a cigana escutou, foi devagarzinho, abriu a porta e viu, quando a família estava reunida em torno de uma mesa, e o velho fez sinal para o filho mais novo, que pulou no lago, que foi nessa árvore, colocou a mão por trás, o tronco era seco, e tirou um pergaminho, um canudo, e entregou para o pai. Ele abriu e começou a falar uma língua estranha. Foi o que bastou. No dia seguinte, ela falou assim para o velho Boab, a cigana: eu vou dar um pulo lá na cidade, tem que comprar algumas coisas na quitanda. Só que ela correu para o Frei Boaventura, contou tudo. E o Frei falou assim: então eu já senti desconfiança, agora eu tenho certeza. Eles são judeus, continuam judeus. Só que Esther, depois de conhecer o Jesus, ela realmente se converteu. Ela não era mais judia. Ela tinha uma imagem de Nossa Senhora em seu quarto, ela rezava o texto todo dia, ela era muito cristã, ela amava Jesus, mas para não contrariar o tio que continuava judeu, ela não se dizia cristã, ela mantinha a fé, pelo menos de fachada. E o Frei chegou, arrumaram a mesa, os 40 itens, e o Frei falou assim: está calor aqui hoje? Vamos levar essa mesa ali para fora, ali para a varanda. Olha, porque está os 40 itens, tira tudo e vou levar a mesa lá fora. Para não contrariar, eu vou a mesa lá para fora. Depois de comer bastante, estava naquela situação que não aguenta mais nada, ele fez um sinal para um dos frades, um dos irmãos Mirandela, que levantou, pulou no laguinho, foi na árvore, botou a mão por trás, pôs o canudo, trouxe. Toda a família ficou congelada, horrorizada com aquilo. Ele deu o canudo para o Frei abriu, era a Torá. A Torá é o Velho Testamento, a Bíblia dos judeus, que contém os 4 primeiros livros do Velho Testamento. Imediatamente, o Frei Boaventura deu um sinal e a polícia entrou. Levou todo mundo preso. E a lei do Santo Ofício dizia o seguinte: se pegar algum herege é aquele que não era da religião, metade é da pessoa que descobriu. A outra metade divide entre o rei de Portugal e Roma. Então, quem descobriu? O Frei Boaventura. Metade era dele. De uma fortuna imensa. Eles eram, assim, uma das famílias mais ricas de Portugal. E aí, eles estavam presos lá embaixo. O Frei Boaventura fez barbaridades com a menina. E o velho Boab, os dois morreram de tanto ser torturados. 400 anos se passaram no mundo espiritual. E depois deles terem já desencarnado o Frei Boaventura, os irmãos Mirandela, a bondade de Deus permite a reencarnação para todos. E chegou a hora da reencarnação do Frei e dos frades. E aí, a todo mundo dá essa oportunidade. Né? Não importa qual seja o erro que a gente fez na Terra. Nosso Deus é Deus de bondade. A misericórdia de Deus é infinita. E aí chamou. O Frei falou assim: vamos ver aqui na sua reencarnação. Vamos reencarnar em Portugal? Portugal não. Tem medo de ser reconhecido. Não quero não. Portugal é pequeno, não quero não. Aí o engenheiro da reencarnação, que eu inclusive faço um pequeno protesto, Flávio, porque sobre reencarnação deveria ser um advogado da reencarnação, não um engenheiro da reencarnação.
um advogado iria advogar melhor, né? Mas, assim não manifesta. pois é, mas era, segundo está lá no livro Nosso Lar, engenheiro da reencarnação, com todo respeito aos engenheiros, meu irmão engenheiro, eu já fico assim um pouco invejado com o negócio de engenheiro planejar a reencarnação, mas, e aí ele falou assim, o engenheiro falou assim para ele, então vamos para o Brasil. O Brasil tem a doutrina espírita, que vai te ajudar muito, tem a facilidade da língua portuguesa, e você, junto com aqueles que erraram com você, os irmãos Mirandela, vão reencarnar lá. Eles serão seus filhos. E aí foi feito o planejamento reencarnatório. Primeiro reencarnou o Frei Boaventura. Reencarnou em Porto Alegre, no início do século XIX. E era aquele menino enjoado, uma palavra bem educada, bem evangelizada. Era aquele menino atarantado, né? Que fazia bagunça, que fazia pirraça, daquele que fazia show que você vai na loja americana, você joga no chão e faz aquele espalha-brasa, você finge que não é nem seu filho, vai andando. O garoto está jogado no chão pedindo porque quer uma coisa. Depois você vê, quem é esse garoto aí? Levanta e leva ele. Do tipo assim. E naquele tempo o médico ia, os médicos iam lá na casa da pessoa. A família chamava o médico olhava o garoto, o Leonel, e falava assim, olha, eu vou dar aqui um remédio para ele, mas ele está precisando de uns corretivos. Não tinha ainda a lei da pomada, né? Mas o médico falou, precisando de uns corretivos. E o Leonel, crescendo, foi para o colégio, não queria nada com nada. O Leonel repetia direto, Leonel não ajudava em casa, Leonel não arrumava nem a cama, Leonel não queria nada com nada, era um garoto enjoado, implicava com todo mundo, implicava. Aí, mas de tal forma que ele fez 15 anos. 15 anos, a terceira série primária, ainda. E a mãe falou assim para o pai um dia de noite, a casa de Leonel está grávida, Leonel não quer nada com nada. Vamos fazer o seguinte com ele. Ele está com 15 anos, né? Se a gente não consegue dar jeito nele, vamos casar Leonel. Quem sabe, se a gente não consegue dar um jeito, a mulher dá um jeito nele. Quanto homem enjoado que depois que casa, que a mulher, dá um jeito nele. E aí começaram a ir para o Parque da Redenção em Porto Alegre, dar a volta com o Leonel. Para lá e para cá, no sábado de noite, para lá e para cá. Eis que um dia Leonel conheceu uma mocinha e começou a se engraçar com a moça. Aí foi falar com a mãe, aquela mocinha conhecia bonita, e não sei o que, eu acho que eu vou pedir ela em namoro. E a mãe falou assim, aproveitou, né? Você vai namorar, mas ela vai perguntar assim, o que é que você faz na vida? Eu estudo. Qual série que você estuda? Terceira série primária. Já pensou, meu filho, que vergonha? Mãe, e agora? Acho que agora eu vou fazer um supletivo. Nem pergunta agora o nome, que agora mudou tudo. Eu acho que é AD, né? Estudo de jovem adulto, sei lá. Educação de jovem adulto, não sei isso. Né? Naquele tempo era supletivo. E ele foi fazer supletivo correndo, namorando. Gostou da moça. Depois que fez o tipo primeiro grau, foi fazer o segundo grau. Acabou o segundo grau namorando firme. Aí a mãe falou assim, você já acabou o segundo grau, que beleza. Agora, depois que estuda tudo, ele vai perguntar, você vai fazer o que na vida? Você faz um curso, né? Vai fazer um curso de contador, antigamente chamava guarda-livros. E aí ele fez o curso de guarda-livros. O pai imediatamente arrumou para ele um emprego numa indústria em Porto Alegre. Então, era o período ainda dos cassinos, em Porto Alegre tinha cassino, e ele arrumou esse emprego. Passou um tempinho e casou, e foi assim, teve uma trégua do mal-estar dele, daquele gênio dele. Os 2 primeiros anos de casamento, ele estava assim, joinha, garoto mansinho, né? Casou, a mulher foi parafusando, e ele foi equilibrando.
Eis que aqueles que foram torturados e perseguidos, o velho Moabe e os 2 filhos, acharam ele. Por quê? O processo obsessivo se liga pela consciência pesada. Quem fez o mal, a consciência fica registrada o mal que foi feito. A consciência pesada fez com que fizesse uma facilidade para que os obsessores os encontrassem. Então, tem a consciência pesada, que é um plug, uma tomada, tem o plug, que é a vingança. A tomada com o plug, os 2 se juntam e inicia esse processo obsessivo. Iniciou o processo obsessivo. O velho Moabe, que tinha um ódio terrível dele, Allan Kardec explica para nós, lá na prece pelos obsidiários, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a obsessão, na grande maioria dos casos, é um caso de vingança, é uma vingança que o espírito exerce sobre o outro. E na grande maioria dos casos é um desencarnado sobre um encarnado. E aí, o Leonel estava um dia na fábrica, lá na indústria, e o velho Aboab, agora na condição de obsessor, chegou do lado dele e falou assim: sabia que você tem uma grande sorte para o jogo? Jogou a frase. E ele entrou na faixa mental e repetiu, dele para ele próprio: eu tenho uma grande sorte para o jogo. Captou. Aí o velho percebeu, está na faixa mental. Tudo é pelo pensamento. Quando o pensamento ruim vem em nossa cabeça, a gente deve repeli-lo com o pensamento bom. Mas, se você agasalha o pensamento ruim, imediatamente inicia o processo. E foi o que aconteceu. O processo começou. E o Espírito falou assim: amanhã você vai receber o salário. Quando estiver indo embora, você dá sinal no bode e salta em frente ao cassino. Vai jogar todo o salário no jogo e você vai ganhar 4 vezes mais. E ele fez exatamente o que o obsessor mandou. Soltou, entrou no cassino, pegou todo o salário dele, jogou, perdeu tudo, sem um tostão. Chegou em casa, triste, sem um centavo. No dia seguinte, ele estava trabalhando, quando o obsessor chegou e falou assim: hoje é seu dia de sorte. Ele repeliu: perdi tudo ontem. Não, mas hoje é o seu dia de sorte. E ele mesmo respondeu a ele próprio, a pessoa que fosse uma voz dele: mas eu não tenho um centavo. Só que você tem a chave do cofre da empresa. Você abre, põe um pouco, joga, vai ganhar muito, amanhã você repõe. E ele não ofereceu resistência nenhuma àquele pensamento ruim. Pegou a chave, foi no cofre, põe o dinheiro, foi para o cassino, jogou, perdeu tudo. No dia seguinte, o obsessor não tem que colocar a criança na escola, nem tem que ir para a fila do banco. Ele fica no processo obsessivo sem parar. Ele fica falando na cabeça, igual no filme Ghost, lembra? Um elefante incomoda muita gente. Era aquele moço cantando, até que a média levantou e foi lá ligar. Então é assim que o velho Aboab ficou na cabeça de Leonel. No dia seguinte, ele tentou reagir: não, mas hoje é o seu dia de sorte, você vai ganhar muito hoje. Ele foi lá, abriu o cofre, com mais dinheiro da empresa, foi para o cassino, jogou e perdeu tudo de novo. E assim foi, até acabar com todo o dinheiro do cofre. Quando acabou o dinheiro, o diretor da empresa falou assim: Leonel, você abre o cofre, conta tudo que tem, que amanhã o boy vai no banco fazer o depósito. Leonel ficou desesperado. Ele sabia que não tinha nenhum centavo no cofre. E agora? Aí foi a hora que o obsessor entrar em cena. O velho Aboab veio e falou assim, na cabeça dele: que vergonha,
o diretor vai abrir o cofre e vai descobrir que não tem dinheiro nenhum. Se não foi ele que apanhou, se não for o dono da empresa que apanhou, quem é que tem a chave? Você. Você vai ser preso, Leonel. E ele nervoso. E o obsessor gritando, você vai ser preso. Olha a vergonha. Os seus filhos, ele já tinha tido um casal de filhos. A menina, a primeira, nasceu tão feinha, que ele botou o nome de Maria João. Muito feinha. E o segundo mancava, porque pediu para vir mancando igual a vida anterior. Quando ele era, também mancava, como um dos frades, irmão Mirandela. Eram os irmãos que voltaram. Aqui. E ela, Maria João, a mais velha, e 2 anos depois nasceu o outro. Os 2 eram filhos. E o obsessor falou, os seus filhos vão ficar muito chateados, com vergonha, você é um ladrão. E ele, qual é a saída, o que tem que fazer? Que agora, que vergonha, o que eu vou fazer? Aí o obsessor entrou com a cartada final. Na gaveta do lado direito da mesa do seu diretor, tem uma arma. Entra, resolve tudo, acaba com isso. Ele não teve outra, foi na hora. Só que o obsessor foi com ele até a porta, não entrou. Por quê? O responsável tinha que ser ele. Allan Kardec pergunta aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, existe arrastamento irresistível? Os espíritos respondem, arrastamento sim, irresistível não. Ou seja, ele poderia ser levado até a porta, mas na hora ele falou, não, eu não vou matar, eu vou enfrentar a situação. Não, ele foi, abriu a gaveta, matou-se. Quando a filha soube, Maria João, passou 2 meses, matou-se também. E aí, o filho menor, que era o irmão Mirandela que puxava da perna, ele tentou suicídio, mas não tinha conseguido. Esse era o quadro que Dona Ivone encontrou durante a reunião mediúnica. E ela pediu orientação do Dr. Bezerra de Menezes, um espírito evoluído. O Dr. Bezerra falou assim, existe uma saída. Nós vamos começar a atender a esses espíritos para que possamos socorrê-los. Todos eles estavam ainda na casa de Leonel, para perturbá-los e levá-los ao suicídio. O filho menor, tanto quanto a esposa. E aí o Dr. Bezerra pediu ajuda a um amigo dele, que se vestiu de judeu, com a roupa de judeu do século XIV em Portugal, e entrou lá. Entrou, e aí o velho avó falou assim, quem é você? O que você está fazendo aqui? Aí eu vim aqui, a mãe de Esther, sua sobrinha. Esther? Onde está Esther? Esther está aqui perto. Está numa sinagoga aqui perto, ouvindo a pregação de um grande Rabone Jesus, um mestre. Ué, o que ela quer comigo? Ela pediu para o senhor ir lá. Eu ir lá não posso sair daqui, eu estou vigiando os meus prisioneiros. E aí ele falou assim, não, vamos comigo, Esther pediu para que o senhor fosse lá. Ele saiu, depois de muito relutar, saiu acompanhando o amigo de Dr. Bezerra vestido de judeu, e foi até aonde ele pensou que era uma sinagoga, mas era um centro espírita. Ele entrou, tinha um sofá, e aí o amigo do Dr. Bezerra falou assim, o senhor senta aqui um pouquinho, que eu vou lá chamar a Esther. Ele sentou. Quando ele sentou, 2 espíritos, trabalhadores do bem, aplicaram passe nele para que ele dormisse. E ele, dormiu, e dali ele foi levado para a reunião mediúnica e iniciou-se o atendimento para o convencimento dele para que cessasse o quadro obsessivo. Esse trabalho de atendimento aos obsessores é uma prática da casa espírita. Só a casa espírita faz, da forma como deve ser feito,
no convencimento para que o espírito pare de fazer o processo obsessivo. Nesse livro, Os Dramas da Obsessão, da Dona Ivone Pereira, ditado pelo Dr. Bezerra de Menezes, você vai encontrar detalhes de como que aconteceu o socorro para aquela família. Porém, a gente percebe que muitos casos acontecem nos dias de hoje. Há quadros obsessivos e que pode culminar em um caso de uma ideia suicida. Então é o momento de a gente pedir socorro e iniciar uma vida a cada espírita com regularidade, com a finalidade terapêutica. Vem, toma o passe, toma água frutificada, faz leitura de um Evangelho segundo o Espiritismo e começa a entender que só Deus dá vida, só Deus pode tirar a vida. E começa a entender que o socorro de Deus não falta nunca. Chico Xavier, ele recebia muitas caravanas que iam em sua casa em busca de ajuda. Recebia aonde ele reunia as pessoas para receber as cartas consoladoras, cartas que os espíritos davam através dele e que eram cartas que traziam notícia daqueles que já foram. Então, um dia, ele estava com um grupo que foi do interior de São Paulo para visitá-lo, mais ou menos umas 10 pessoas, uma cidade pequenina do interior de São Paulo. Foi até a casa dele, depois ele chamou para tomar um café. Era mais ou menos 4 horas da manhã quando bateram no portão. E aí Chico pede à irmã que presidia o centro espírita, da onde vieram aquelas pessoas, para ir ao portão e deixar entrar. Ainda disse assim: é um casal e uma criança no colo. Mas como que Chico podia ter visto lá na sala dele que era um casal? Mediunidade. A capacidade mediúnica de Chico Xavier era fantástica. E aí deixou entrar. Quando entrou, a moça, o pai segurava a criança, o menino, e a moça foi até Chico e caiu de joelhos e chorou muito. Chorou e disse assim: Chico, nós somos católicos apostólicos romanos. Nós somos da cidade tal. Ela falou não, o nome da cidade, todo mundo ficou olhando. Era a mesma cidade de onde eles vieram. E o nosso filho que está dormindo à base de remédios fortes, porque ele passa por um problema nos nervos e os médicos ele internaram. Ele só tem 8 aninhos e os médicos dizem que ele é louco. Mas não quero meu filho em um hospital de maluco. E eu ouvi dizer que você fala com o céu, disse a mãe. Então eu venho te pedir, ajude-nos, que eu não quero internar meu filho. E aí Chico pediu para que sentasse. Pediu para que aqueles companheiros cantassem música da evangelização e aplicou um passe demorado no menino. Terminado o passe, ele falou assim: o que o filho de vocês tem é um processo chamado obsessão, uma doença espiritual, uma doença que tem tratamento na casa espírita. Vocês são da mesma cidade que esse grupo que está aqui. Aí ela olhou, falou assim: eu não me conheço. De onde você é? Somos do interior do município. Então, não tinha como conhecer. Mas ela preside o único centro espírita nessa cidade que vocês moram. Vocês vão durante, no mínimo, 30 dias, todo dia, na mesma hora, levar o garoto para tomar passes. O tratamento pelos passes. E aí ele vai ter melhora. Continua católico, ninguém é obrigado a ser espírita para ser ajudado, vai se tornar espírita só se quiser. Mas vai para ser ajudado que o menino vai ser curado. Assim funciona o socorro de Deus. Nós, espíritas, respeitamos a todo mundo. Respeitamos a fé alheia, mas socorremos através daquilo que a casa espírita pode oferecer às pessoas que vêm até nós. Chico Xavier foi a maior antena psíquica do mundo. Através dele, mais de 460 livros foram ditados. Ele, através de sua mediunidade, consolou muita gente. E um dia, dando uma entrevista a uma televisão, ele deu um depoimento muito lindo
com o qual eu gostaria de encerrar o nosso trabalho. Só que eu estou achando que eu não vou saber. Pode vir aqui, deixa eu ver, meu filho. Faz favor. Esse primeiro aí, da frente. Não. O da Chico, Esse. Para esse, primeiro esse. Vamos ouvir Chico Xavier. Pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a melhor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo, para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Esse é o nosso Chico Xavier, dizendo o amor que todos nós temos uns para com os outros, para que a gente possa verdadeiramente entender da bondade divina. Em nossa casa espírita, o Flávio já disse, nós realizamos um trabalho de atendimento a crianças, a famílias que vivem abaixo da linha da miséria. 100 crianças ficam em nossa casa de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. São crianças que não têm nada. Muitos não conhecem nem um vaso sanitário. Não têm oportunidade de uma vida melhor. Indo para lá, eles têm médico de graça, eles têm psicólogo, eles têm toda a ajuda que precisam ter para uma vida melhor. Então, em benefício do trabalho que nós realizamos lá, nós trouxemos um livro, para quem quiser e puder. Quem não tiver dinheiro, anota o número da conta para fazer depósito depois, ao preço de R$30, eu faço autógrafos do livro, e eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho do trabalho que nós realizamos lá, em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Pode botar para mim, filho, ampliar um pouquinho, que não estou sabendo mexer isso aqui. Sozinho que não possa cumprir
Que o Senhor Jesus possa abençoar cada família hoje aqui representada. Possa abençoar aqueles que nós conhecemos e que passam por situações difíceis, os dois planos da vida, e que possamos receber a bênção do nosso Pai Celestial, hoje e sempre. Muito obrigado, muita paz.